Estamos de volta com um debate virtual sobre doação e transplante de órgãos. Eu converso com o coordenador-geral do Programa Estadual de Transplantes, Sidney Pacheco, com o presidente da Associação dos Renais e Transplantados do Rio de Janeiro, Gilson Nascimento, e com a paciente renal Marina Costa. Gilson, a gente estava conversando aqui, o Sidney estava fazendo o raciocínio dele, né, falando sobre essas especificidades que tem quando a pessoa quer ser um doador, né, a importância de se haver mais campanhas de conscientização. E setembro, por acaso, é o mês que se comemora o Setembro Verde, né? Queria que você faça um pouquinho sobre a importância dessas campanhas, enfim, qual é o teu pensamento em relação a isso e se de fato elas trazem resultados, se eles percebem de fato um aumento nesse mês que é feito esse incentivo maior, se de fato há mais doações, enfim. Fala um pouquinho sobre qual é a tua visão sobre esse assunto. Bom, eu quero primeiro parabenizar o Sidney pelo trabalho que o PET vem realizando ao longo desses 10 anos. O Programa Estadual de Transplante melhorou muito. Nós tínhamos o antigo Rio Transplante e a Associação dos Renais Transplantados do Estado do Rio de Janeiro, ela funciona dentro do Hospital Pedro Ernesto. E nós fomos para lá em 1998. A associação foi fundada em 1985. E nós fomos a reboque do Rio Transplante na época. Nós começamos a fazer uma parceria para melhorar a captação de órgãos. Era um momento muito difícil. Naquela época, o médico ia captar o órgão, levava um isopor no carro dele, né? Então, são pessoas abnegadas, né, que fizeram muito pelo transplante desse estado. Mas nós melhoramos muito. O que acontece? As campanhas, elas são super necessárias, super válidas. Eu acho que quanto mais campanhas nós fizermos, melhor, mais pessoas nós vamos atingir e melhor nós vamos conseguir a quantidade de doadores para que a gente diminua essa lista, né? No Brasil, nós temos hoje 45 mil pessoas, né, esperando por uma doação. O que acontece é o seguinte, o que acontece que está na contramão das campanhas? Primeiro, a rede. Né? A rede ela é, por si só, né, um potencial formador de opinião para negativa familiar. Como é que ocorre a coisa hoje? Eu entro com um familiar, tá? No hospital, muito mal, né? E essa pessoa, ela você nem consegue identificar imediatamente. Em poucos casos você consegue identificar aquele potencial doador. Isso às vezes evolui no corredor do hospital. Uhum. Né? E assim, então tem muita gente para ser atendida e o número de profissionais é pequeno, né? E assim, você tem que identificar para alguém da comissão intra-hospitalar que entenda do negócio, venha e comece a fazer o trabalho dele. Mas aí, o que acontece? Não sei se você já entrou numa emergência do hospital grande. Como tem muita gente para ser atendida, as pessoas não sabem quem atende primeiro. Tem muitas coisas graves, né? E aí o familiar fica lá, atende o meu aqui, eu quero o meu primeiro, e assim, vê ele aqui, uma pessoa vê, mas sai para ver outro. E aí, quando é identificado que essa pessoa é um potencial doador, obviamente que a gente tem que colocar ele num lugar diferenciado para poder monitorar ele até que sejam feitos os exames, depois vai começar aquele assunto da abordagem familiar. E aí você coloca ele num lugar diferenciado, o familiar está acompanhando aquilo. Né? E aí ele evolui, né, para a morte cefálica, morte cerebral, e aí você vai fazer abordagem familiar. E a pessoa, eu já vi isso muito acontecer, a pessoa analisa o seguinte, vem cá, eu estava lá gritando lá no corredor do hospital por ajuda, para atendimento, ninguém dava muita importância. No momento que detectaram que ele pode doar, colocaram ele num lugar melhor, eu digo não à doação. Uhum. Então, algumas especificidades na rede, na nossa rede, tem que ser adequada ainda. Né? Obviamente, o trabalho do coordenador hospitalar, da equipe, é fantástico, tá? Mas o gargalo é lá na porta de entrada, né? Onde ficam residentes, ficam estudantes, o pessoal que recepciona. E a gente vê isso todo dia. Então, muito da negativa familiar é por conta disso. Outra questão relativa à negativa familiar essa negativa familiar, esse é o quesito que você está, é o mesmo quesito que faz com que o paciente renal, por exemplo, faça a opção de continuar na diálise. Porque fígado, coração, né,
a pessoa tem que transplantar, senão morre. Uhum. Fígado, coração e pulmão você tem que transplantar, senão você morre. O renal, ele tem a opção de ficar na diálise. E aí, por que o renal, muitos optam por ficar na diálise e por que muitas pessoas não se importam com doação também? Quando você bota uma matéria na TV ou no rádio dizendo assim, olha, nós temos tantos transplantados no estado do Rio de Janeiro ou tantos no Brasil e está faltando micofenolato sódico, está faltando ciclosporina, está faltando isso, tem um desespero, tem um monte de pacientes na porta da farmácia querendo medicamento e não tem. O cara que está sentado lá na máquina dialisando, ele pensa, olha só, vou me submeter a uma cirurgia, né? Vou transplantar e depois vou começar com outra agonia, correr atrás de medicamento. Né? A gente não tem uma regularidade de medicamentos, não no Rio de Janeiro, não, no Brasil. Né? A gente não tem. Né? A maioria dos medicamentos são centralizados pelo Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, às vezes, deixa a desejar. Atrasa na entrega, né? Existe um problema muito burocrático, muito grande, de documentação que o Estado tem que mandar mensalmente para o Ministério para que o medicamento seja liberado. Isso faz com que os pacientes, a Marina pode dizer isso, que estão na máquina, recusem a doação. E lá, na rede, o cara que escuta isso na TV, quando morre um familiar, ele fala assim, ora, eu vou me importar com isso? Eu vejo as pessoas depois implorando aí para ter remédio, para poder manter o órgão transplantado e não consegue, tem que acionar o Ministério Público, tem que acionar a imprensa. Então, eu acho o seguinte, vai ser um desgaste tão grande que não vale a pena eu submeter o meu familiar a isso. Dizem que vai ficar o corpo perfeito, vai retirar os... Mas não interessa. Eu acho que vai ser um desgaste para mim. Então, essas duas coisas são negativas, né? São coisas contraditórias para a gente aumentar o número de doadores, de pessoas inscritas na lista de transplante. Eu não sei nem o número preciso, porque tem uns 2 anos a gente tinha sempre um contato com o PET, a gente tinha noção disso. Mas eu acho que não tem 60% dos pacientes renais desse estado inscritos. Uhum. E te digo o seguinte, dos inscritos, 30% não devem estar com os seus exames atualizados. Né? É outra coisa também que a gente tem que tentar conseguir acertar. Eu tenho conversado com o pessoal do Programa Estadual de Transplante, já fizemos eventos juntos aí, porque eu acho o seguinte, a gente tem que fazer uma aproximação maior com as clínicas de diálise, com relação à conscientização das pessoas que estão lá dialisando, da importância da gente pegar e atualizar, manter os exames atualizados. Você sem o exame atualizado, você pensa que está na lista, mas você não está. É um trabalho bacana que a gente tem que fazer. Né? Isso tem que fazer, porque a gente vê, se você num salão de uma clínica de diálise que tem, vamos lá, no salão, vamos dizer, 16 pessoas dialisando. Você vai abordar o assunto ali, você vai ver muitas pessoas que vão dizer, não, se mete nesse, já envolve o outro, tenta fazer a cabeça do outro. Aquele outro que transplantou e perdeu o enxerto por qualquer motivo, quando você entra novinho lá na diálise, que você quer dialisar, e você fala, vamos escrever, assistente social vem te aborda, vamos escrever um transplante, outro fala assim, não vai não. Eu passei um sufoco danado, entendeu? Isso foi terrível, foi a pior fase da minha vida, entendeu? Essa má experiência acaba que contamina a boa vontade das pessoas. Negativamente. Portanto, eu acho que essa PLS 405 de 2012 do Humberto Costa, que está voltando para o Senado agora, da doação presumida, eu acho que isso deve acontecer. Isso tem que acontecer. Né? Lá, a pessoa ir lá declarar, botar lá o seu fator sanguíneo na carteira de habilitação e dizer se é doador ou não. Porque essa ideia da carteirinha é muito boa, tá? Mas acontece que naquela hora de comoção é muito difícil pensar nisso. Né? Mas essa é a questão cultural. A gente tem que começar a fazer um trabalho, não é com a população adulta, a gente tem que começar a fazer um trabalho em relação à doação lá nas escolas. Esse seria o nosso papel, lá nas escolas. Formar as crianças, dizendo da importância da doação, que ele mais tarde pode necessitar ou pode ser um potencial doador. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer de base lá. Então, eu sou favorável a essa PL. Essa PL é uma coisa que eu acho que vai funcionar muito bem, que vai fazer com que a gente consiga melhorar a captação de órgãos. Então, assim, eu acho que a gente tem que
conversar mais com o Programa Estadual de Transplante. O programa é bom, o trabalho é bom. Agora, a gente tem que idealizar algumas questões para a gente tirar esses gargalos, diminuir esses gargalos, fazer com que a gente aumente o número de doadores, o número de oferta de órgãos consecutivamente, né? E também que as pessoas que estão lá na diálise, que deve ser em torno de 10 mil hoje no estado do Rio de Janeiro, mantenham seus exames atualizados e se inscrevam no programa. Perfeito. Bom, quem passa por isso diariamente é a Marina, né? A Marina, queria que você conversasse com a gente, falasse um pouquinho e contasse o teu caso, né? Como é que você percebeu essa sua insuficiência renal? Quais foram os tipos de sintomas que você percebeu, os exames que você teve que fazer até você chegar à conclusão de que você tinha, enfim, um problema nos rins, que você precisaria passar por um transplante? Fala um pouquinho do teu caso, como é que foi isso tudo para você? Então, na verdade, eu não tenho muito sintoma para dizer, porque quando eu descobri minha doença estava bem avançada e foi totalmente assim silencioso, né? Começou com uns enjoos esporádicos. Eu estou em hemodiálise desde novembro de 2019, né? Tem quase um ano. E eu descobri já avançado. Tem gente que, quando descobre a doença, faz o tratamento chamado conservador, né? Que fica alguns anos à base de remédio para segurar o rim, para não ter que entrar na máquina de hemodiálise e, consequentemente, fazer um transplante. Não foi o meu caso. Eu descobri, eu já era paciente, já tinha insuficiência renal crônica. E começou com enjoos esporádicos que eu tinha. De julho até novembro eu tinha enjoos do nada, mas passava. E o processo de descoberta, que é muito simples, inclusive é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que, mesmo eu tenho 24 anos, né? Então eu descobri que eu tinha 23. E que as pessoas muito novas, mais ou menos da minha idade, não têm muita preocupação em fazer check-ups, essas coisas assim. Então, passou batido para mim como passa para outras pessoas que eu conheço. Não é muito comum pessoas da minha idade terem essa doença, é uma doença que normalmente comete pessoas mais velhas e com outras comorbidades que não era meu caso. Não tenho diabetes, não tenho hipertensão, que isso é a maior causa de insuficiência renal. E descobri fazendo um exame de creatinina, que é um exame simples, exame de sangue, que se faz em qualquer lugar, qualquer médico pode pedir esse exame. E o normal, acho que se eu não me engano, para mulher na minha idade, se eu não me engano, é menor que 1, né? E o meu tava 22 quando eu descobri. Tava altíssimo. Então eu já entrei no hospital, praticamente na máquina de hemodiálise. Fiquei internada 26 dias, porque depois tive uma infecção, enfim, e fui encaminhada para a clínica de hemodiálise que eu fazia numa outra, né, em São Cristóvão, e agora eu faço aqui na Barra. Enfim, eu entrei na fila do transplante, é um processo, tem que fazer vários exames, não é assim, as pessoas às vezes perguntavam muito isso para mim, mas você não vai transplantar agora? Achava que quando eu ainda estava internada lá em novembro, que eu já ia fazer o transplante, mas não é assim. Tem vários exames que precisam ser feitos, para ver como é que se eu tinha uma outra comunidade. E existem 2 tipos de transplante, que é o doador falecido e o doador vivo. Eu tinha a possibilidade da minha mãe me doar um rim. Se eu não me engano, acho que no fígado também pode, o doador vivo. Só que eu tive a negativa da minha mãe. Meu exame deu negativo, minha mãe não pôde me doar. Assim, a princípio, a gente está fazendo outros exames para ver se de repente ela pode me doar, mas eu entrei efetivamente na fila em março. Dia 11 de março, no dia do meu aniversário, eu entrei na fila. Foi o dia que eu fui até o Hemorrio, que é o lugar onde a gente tem que ir a cada 3 meses para atualizar os exames, para se manter na fila. E aí, 11 de março e 14 de março, a gente entrou em decreto de pandemia. E eu fiquei um bom tempo sem, inclusive, ir ao hospital, fazer os exames, porque estava tudo suspenso. E, enfim, estou na fila esperando até agora meu rim chegar. É a grande ligação que a gente espera, né, para chamar para o rim pronto para mim. Vai chegar sim, tenho certeza, Marina. Gilson e Cid, eu queria que vocês comentassem rapidinho 2 questões que ela levantou, que a gente pode perceber no relato da Marina, né?
Uma em questão à fila. Como é que essa fila ela funciona? Existe uma ordem de gravidade dessa fila? Pessoas podem passar na frente por causa de gravidade? É por idade? Como é que funciona essa fila? Em relação também aos doadores vivos, né? Enfim, a maioria desses doadores vivos, na maioria dos casos, eles são de familiares, né? Qual é a taxa de incidência de compatibilidade entre familiares? Enfim, pode ser de outras pessoas também. Como é que funciona esse banco, esse cadastramento aí de doadores vivos? Fala pra gente, Gilson e Sidney, como é que é a opinião de vocês em relação a isso? Doador vivo, é possível que a gente tenha a doação do órgão duplo, que é o rim, como a Marina falou, a mãe dela poderia, tendo os 2 rins saudáveis, poderia doar um para ela, desde que houvesse compatibilidade imunológica. Normalmente existe uma proximidade imunológica grande dentro de uma família, mas eventualmente isso não é uma certeza. É o que me parece que aconteceu no caso da Marina. O fígado, se a gente pensar no fígado como um órgão inteiro, imagina a pontinha dele que está mais próxima do lado esquerdo do nosso corpo. Embora o fígado seja um órgão que fica do lado direito, a ponta dele está se dirigindo ao lado esquerdo, que a gente chama de lobo esquerdo hepático, é um lobo menor. Existe a possibilidade também da doação de fígado intervivos, quando há a possibilidade da remoção desse lobo esquerdo. Então, tira esse pedaço de fígado do doador vivo, e esse pedaço de fígado é implantado no receptor e existe essa possibilidade. A fila é uma fila nacional. Ela é auditada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, quando a gente tem uma doação de órgãos aqui, a gente vê o tipo sanguíneo e a gente vê, é um tipo sanguíneo AB positivo. A gente tem acesso à fila nacional, que vai mostrar quais são os primeiros candidatos a esse rim, por exemplo. O segundo passo é a realização desses exames de compatibilidade. E os pacientes que tiverem a melhor compatibilidade vão receber esses 2 rins de acordo com a classificação dele na fila. Então, se o 1 e o 2 da fila forem compatíveis, levaram. Agora, se só o 7 e o 8 forem compatíveis, a gente vai chegar lá no 7 e no 8. Essa é a regra que a gente faz. E é um processo muito transparente. Isso está na internet, isso é auditado pelo Sistema Nacional de Transplantes, então não tem a menor possibilidade de haver alguma manipulação de fila. O que acontece é o paciente que entra em critério de gravidade. Então, o paciente é o paciente número 10 da fila, ou o paciente número 15 da fila, mas, por exemplo, no caso de um renal crônico, ele já eventualmente está na fila em diálise há muito tempo, as possibilidades de acesso venoso para fazer hemodiálise se extinguiram, a gente não tem mais nenhuma possibilidade de um acesso venoso que permita que ele seja dialisado através de uma máquina, e aí ele ganha critério de prioridade. Mas esses critérios todos de prioridade são todos auditados. Então, na verdade, a gente tem um sistema muito honesto, muito transparente, muito auditado. Certo. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu quero passar a palavra para vocês mais uma vez, para cada um deixar aí uma mensagem para o nosso telespectador sobre a importância, enfim, de ser um doador, a importância de ter essa conscientização de doação de órgãos. Tá? Pode começar por você, Gilson. Aí depois Sidney e a Marina deixa a palavra final dela, tá bom? Antes da mensagem, quero cumprimentar que as crianças também, né, as crianças que estão aguardando o órgão, criança recebe órgão de criança. A prioridade do órgão de criança é para outra criança que está em diálise, né? Porque até é a coisa mais compatível. Você pegar um órgão de uma criança de 2 anos e manter um adulto de 30, né? Geralmente tem uma lista, né? Uma lista separada para criança. A prioridade de criança é a doação de criança para criança. Eu gostaria de falar um pouco despedir falando sobre o quanto é importante a conscientização da doação, né? Doar não dói, é o que todo mundo diz, realmente não dói. E é uma questão muito, muito importante para a vida de qualquer um familiar de um possível doador, né? Você vai se sentir muito bem sabendo que você salvou várias vidas, né, com órgãos de uma pessoa que você não consegue mais recuperar a pessoa
presencialmente. Só consegue ter ela sempre no coração. E você vai perpetuar muitas vidas, salvar muitas pessoas fazendo um gesto dele. Eu acho que não importa muito que tipo de tratamento ou que tipo de abordagem tenham feito com você quando você entrou na emergência. O importante é você saber que ninguém matou, né, o seu ente querido ou proporcionou uma piora dele para retirada de órgãos. Isso não existe, né? O sistema é limpo nessa questão. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa na hora da comoção, na hora dessa infelicidade, que é perder um ente querido, a gente tem que pensar, olha, com esse gesto de doação, a gente pode proporcionar a vida dele através de outras vidas, né? Isso é muito importante, é muito bacana e a gente tem que se conscientizar disso. Obrigado. Tá certo. Sidney, fala pra gente então, qual é a tua mensagem final aí pro nosso telespectador? Fundamental que as pessoas, no seu cotidiano, nos seus círculos de amizade, conversem e reflitam sobre isso para tomar uma decisão. Ao tomar essa decisão, vem o segundo passo, que é muito simples, é informar a sua família que você é um doador. Então, uma vez que você já refletiu bem sobre o assunto e você já informou a sua família que é um doador, você já tirou o peso da responsabilidade dessa decisão para a família que está num momento muito difícil e você está ajudando N pessoas. Então, o que eu peço? Conversem, reflitam e, no caso de decidir pela doação, pensa que você está salvando aí imediatamente 7 pessoas que têm falências de órgãos de uma maneira importante, sem contar as outras pessoas que você pode ajudar, como te falei, em ossos, peles e ligamentos. Obrigado. Fala pra gente de novo, Cid, qual é o telefone que você falou que as pessoas podem ligar e o site que elas podem, enfim, deixar e manifestar essa vontade de ser um doador. Acho que é importante pedir pra gente deixar aí embaixo também. Vou mostrar para você a carteirinha que o cidadão que se cadastra recebe. Ah, bacana. Essa é a carteirinha e aqui atrás dela você tem o 155 e o site do doemaisvida.com.br. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cid. Marina, suas considerações finais. Depois desses dois, eu acho que eu não tenho muito o que dizer, mas as pessoas têm que ter consciência, sim, avise sua família, avise os amigos, porque nesse momento, eu imagino que seja uma situação tão difícil que a pessoa não consegue nem raciocinar e tomar uma decisão como essa. Então, assim, tem que ser uma coisa conversada. Eu falo muito sobre isso com as pessoas, que você não tem ideia da diferença, que eu vou falar por mim, né, que sou paciente renal, a diferença que é ter uma vida presa numa máquina, né, que você perde qualidade de vida, você perde, sem contar quem tem outras comorbidades, né, e começa a somar os problemas, e a importância que teria, eu não consigo imaginar a felicidade que eu vou ter no dia que me ligarem, entendeu? Então, se você possa pensar no próximo e pensar mais no que você vai ganhar, que as pessoas vão ganhar com esse seu ato de amor, que faça. É isso. Marina, Gilson e Sidney, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Acho que foi fundamental e esclarecedor o quão importante é esse trabalho de conscientização sobre esse tema de doação e transplante de órgãos. Muito obrigado pela participação de vocês. O debate virtual vai ficando por aqui. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta nos procurar no nosso canal do YouTube. TV Alerj, o canal do povo.